Afinal, o que é um treino leve, né? Se a gente for na literatura, ou até na literatura do Instagram, né? A gente vai encontrar, né, que os melhores atletas, os atletas de elite, aqueles atletas bem-sucedidos, fazem a maior parte do treino em uma intensidade leve, em baixa intensidade, né? A maior parte dos treinos dos atletas de elite, dos bons atletas, é intensidade leve, é treino leve. A maior parte dos treinos são leves. E daí vem aquelas coisas do 80-20, treino polarizado, né? Diversas formas de distribuição de intensidade. Na literatura científica isso é muito bem estabelecido atualmente. Né? Nos últimos 10 anos muita coisa foi publicada nesse sentido. Na literatura mais comercial, vamos dizer assim, blogs, podcasts também, muito bem estabelecido. Mas a gente sabe também que é muito bem estabelecido como se define o que é o treino forte, né? Como se define lá os 20% do 80-20, mas não é tão claro assim o que é os 80%, né? O que é o treino leve, né? Acaba ficando a critério aí do gosto do freguês, né? Cada um tem a sua definição do que é um treino leve, aquela coisa se for fazer analogia com um bolo e a cobertura de bolo, a massa do bolo, a maior parte do bolo, que é o treino leve, ninguém sabe direito qual é a receita da massa, mas todo mundo sabe muito bem a receita da cobertura, da cereja do bolo, todo mundo sabe muito bem qual é a receita da cereja do bolo, mas a massa do bolo é um pouco, né, fica um pouco de lado aí do que seria isso, né? E as pessoas acabam fazendo de forma errada. Muita gente treina forte porque quer treinar forte, mas muita gente acha que está treinando leve, mas na verdade não está treinando tão leve assim, né? Então é por isso que eu escrevi esse post já há algum tempo no Instagram, né? Afinal, o que é um treino leve? E hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui, na verdade é um formato de vídeo que eu pretendo fazer em alguns, né? De certa forma, requentar um certo conteúdo que eu já produzi, que é fazer uma leitura mais dirigida, assim, né? Reler o que eu escrevi e fazer apontamentos e tal. Eu sei que hoje em dia a ansiedade, né, digital das pessoas tem feito as pessoas não lerem conteúdos tão longos e, na verdade, não assistir vídeos tão longos também, né? Tá todo mundo muito viciado em conteúdo curto, inclusive texto curto, né? Para quem não leu, né? Esse conteúdo aqui também é para você, né? E para quem leu talvez obter outros insights a respeito da leitura que teve, pontos de vista ou uma interpretação diferente do que leu, né? Aqui o começo do post, afinal, o que é um treino leve, né? Eu faço já basicamente um resumo do que é um treino leve, para depois detalhar melhor, mas treino leve é aquele treino em que o estresse é baixo, né? Isso é um princípio do que é um treino leve, né? Que o estresse é baixo o bastante para que o atleta possa acumular volume, e esse também é um princípio, mas também é uma consequência do treino leve, né? Permitir que a pessoa possa treinar mais, né? Permite a recuperação do sistema nervoso autônomo de alguns tecidos, tecido muscular, né, tecido mole, muscular, e também, né, parte óssea, né, também, tecido ósseo, e ainda assim pode ser capaz de gerar sinalização para adaptações de base aeróbica, né, decorrente também do acúmulo de volume, né, permite você treinar mais e então permite gerar mais adaptação aí no maquinário aeróbico, né, seja maquinário aeróbico periférico, né, a parte mitocondrial, quanto também cardiovascular, né? Simplesmente isso aqui é basicamente decorrente do tempo de atividade, né? Não da intensidade. Na prática, o treino leve é um esforço contínuo que pode ser dividido, não tem problema, né? Uma coisa que eu falo bastante com meus alunos, tem problema eu parar no treino, no longão? Cara, não tem problema você parar para tomar uma água, ir no banheiro, fazer associar uma pequena parada. O problema em si é você precisar parar, você ser forçado a parar nesse treino porque o treino tá forte demais, você não tá aguentando o ritmo de uma forma que você precisa parar para poder continuar o treino, é um sinal de que esse treino não tá sendo leve, né? Feito com respiração confortável, que é o primeiro marcador fisiológico do que é um treino confortável, a ventilação, né? E ele é estável, e essa estabilidade em quê, né? Isso a gente vai falar ao longo do tempo, né? Um treino que é estável em diversos aspectos, né? Não necessariamente ou não apenas necessariamente no ritmo, né? Ele é estável em outras coisas.
é um treino que você termina com a sensação de que poderia continuar naquele ritmo por mais tempo. É outro marcador aqui um pouquinho mais psicofisiológico, né? Ou até psicológico mesmo. Todo treino leve você tem que terminar ele com a sensação de que você poderia ter feito por mais tempo, né? Isso é fundamental que aconteça. Então aqui é uma definição um pouquinho mais ampla do que é o treino leve, né? Vamos passar para o segundo card. Aqui as motivações, né? Basicamente é uma introdução, uma continuação da introdução. Por que se deve fazer treino leve, né? E aí eu falo que o treino leve bem executado, em grosso volume, né? Permite você treinar mais, em grosso volume acumulado de treinos, que é um dos fatores de predição de desempenho em diversas distâncias. Não é tão assim linear essa relação, né? Você treina mais, você vai ter uma performance melhor, mas há uma bastante correlação, né? Quando se observa a quantidade grande de pessoas em provas de distância, principalmente, né? Normalmente aí embora seja uma curva com um formato U, né, um invertido aí, pessoas que treinam mais vão ter performance melhor, né, na média, né, até um certo ponto, e pode ser que depois de um certo ponto essas pessoas comecem a ter prejuízo de desempenho. Mas, de uma forma geral, treinar mais, né, significa uma performance melhor, né, aquele formato de curva U invertido, né. Além disso, sinaliza para a criação de mitocôndria, né, biogênese mitocondrial e capilares sanguíneos, né, as células lá que são responsáveis por criar energia de forma aeróbica dentro das fibras musculares, né, que é fundamental para que você faça exercício de duração prolongada, e também os capilares sanguíneos, que é quem vai distribuir o oxigênio, né, através do sangue lá para a célula muscular. O treino aeróbico sinaliza para a criação dessas estruturas, que são importantes aí para o maquinário aeróbio, né, como eu já falei anteriormente. A baixa intensidade também limita o dano muscular. Isso aqui é bem importante, né? Embora em modalidade como a corrida, que tem um impacto, né? Tem a contração excêntrica, tem a ação muscular excêntrica, né? Ou seja, o músculo contrai para ajudar na absorção do impacto. O dano muscular sai um pouco do controle aí da intensidade, né? A intensidade deixa de ser um fator. Mesmo em baixa intensidade, um treino longo de corrida vai gerar dano muscular. Só que entre um treino em baixa intensidade e um treino de alta intensidade de mesma duração, o treino em baixa intensidade vai limitar o dano muscular, né? Quando você corre mais leve, o impacto é menor. Isso aí tem um impacto direto nos treinos mais fortes, né? Porque se você limita o dano muscular quando você treina leve, você vai estar com os músculos em melhores condições quando vai treinar mais forte. A baixa intensidade limita o prejuízo aí que você tem nos treinos longos, leves, né? E aí isso permite que quando você faz o longo no domingo, se você faz realmente leve, você chegue em melhores condições na quarta-feira para fazer o seu intervalado. Um importante motivo para fazer um treino leve. E eu falo aqui, veja que a conversa não é sobre treinar leve sempre, né? Não é só os benefícios do treino leve, então você só deve treinar leve. Não, é sobre treinar leve quando é necessário para que os treinos fortes e específicos, por exemplo, você está treinando para maratona e tem um treino leve lá, é importante que esse treino seja leve para que quando você for fazer um treino de limiar, o seu intervalado lá vai fazer 30 minutos no limiar, você esteja em plenas condições para desempenhar bem nesse treino. E também quando for fazer o seu treino de ritmo de prova, for fazer um longo que tenha blocos em ritmo de prova, ou seja, um longo em ritmo de prova contínuo, os seus músculos também estejam em boas condições. Então o treino leve ele é um treino necessário para que os treinos fortes e específicos também tenham espaço para acontecer e sejam absorvidos adequadamente, né? Então não é só sobre treinar leve, né? Ou treinar leve sempre. Como o treino leve é importante para que os outros treinos também aconteçam com qualidade, né? Principalmente os intervalados e os treinos específicos. E aqui eu falo os diferentes pontos de vista do que é um treino leve. Isso aqui eu acho muito importante, né? Que o treino não é só leve por um ponto de vista, né? Não é só leve pela percepção de esforço, não é só leve pelo lactato, não é só leve pelo pace, não é só leve pelo aspecto mental, né, psicológico. É leve em todos os aspectos. E aqui algo que eu vou falar mais na frente, uma conclusão, é que o treino leve ele precisa ser leve, né, de uma forma como se fosse uma interseção dos conjuntos. Ele precisa ser leve em todos os aspectos. Se o treino leve é só leve na concentração de lactato, mas a sua percepção de esforço não está sendo leve, esse treino não é leve. Ele precisa ser leve no lactato, na percepção de esforço, no pace, enfim, né, em todos os aspectos, né? E aí a gente vai falar sobre que aspectos são esses, ou pelo menos alguns deles, né? Eu comecei dizendo que o termo leve remete à percepção de esforço. A palavra leve, né? A palavra leve, no inglês aí se usa mais o easy, né? Não tanto
o light, né? Usa mais o easy, seria fácil, né? O termo fácil, o treino fácil, remete à percepção de esforço, né? Foi leve. Quando você pensa, o treino leve, você pensa, a minha percepção de esforço foi leve, né? Então, esse é a primeira coisa que remete a esse termo. E quando a gente fala de intensidade, prefere falar em treino em baixa intensidade quando se fala mais de marcadores, né, de forma específica, né? Mas o termo leve se remete à percepção de esforço. Assim, a percepção de esforço subjetiva, né, é a referência para esse tipo de treino. E aqui entra um certo paradoxo ou uma certa contradição que, por exemplo, eu passo para os meus alunos um pace leve. Só que eu sempre tento orientar e convencer os alunos de que esse pace leve é o teto do treino, do ritmo leve. É daquele pace para baixo, né? Ou para mais leve, por exemplo. O seu ritmo leve é 6 por quilômetro, 5,30 por quilômetro. Então, em um dia qualquer, através de outros marcadores como percepção de esforço, da sensação térmica, né? Se está calor no dia, você pode fazer mais leve do que aquilo. Então, a percepção de esforço acaba sendo o principal modulador da intensidade desse treino, né? Qual o problema aqui por que eu não passo? É leve e é pelo como você estivesse se sentindo no dia. Por que eu não faço dessa forma? Porque aí pode cair na armadilha aí da percepção de esforço. Porque a percepção de esforço subjetiva, né, pelo próprio fato dela ser subjetiva, cada pessoa entende de uma forma diferente, ela resulta da integração de diversos fatores fisiológicos, né, como fala, frequência cardíaca, frequência respiratória, mecânicos, né? A velocidade que você corre, né, afeta a percepção de esforço, né? Fatores mentais, né, se você está cansado, todos os marcadores estão iguais, mas após um dia pesado de trabalho, você fazer o mesmo treino antes de pela manhã ou à noite, pode mudar a sua percepção de esforço. Entre outros fatores, como a percepção de esforço resulta na integração desses fatores, é útil usar outros marcadores para calibrar e modular essa percepção subjetiva, né? Calibrar aquela coisa. Entendi que o 6 é desse jeito e isso é leve para mim. Corra 5,30. 5,30 não é leve. O 6,30 eu corria é mais leve do que o 6, então esse é o muito leve. Você calibra a sua percepção de esforço. Então, quando em um certo dia você sabe como você se sente correndo a 6 e você sai para treinar o treino leve, que é a 6, e tá mais pesado do que deveria, esse aqui não parece com o meu 6 normal, quando eu tô bem, então eu vou reduzir. Entendeu? É um processo de calibração do que é o seu pace leve, né? E também a modulação. A calibração e a modulação é bem parecida, só que aí você faz numa via contrária, né? Você usa o ritmo para calibrar a percepção de esforço, mas também usa a percepção de esforço para calibrar o ritmo, né? Que tá parecendo mais leve, então eu posso ajustar o ritmo. O que eu falo para os meus alunos é que você pode ajustar o ritmo, só que você nunca pode ajustar o ritmo mais forte do que o teto que eu passei, justamente pela limitação mecânica, né? Embora para o coração, para o mental, você correr o leve um pouquinho mais forte do que o ritmo programado possa parecer não ser tão exigente assim, para os músculos ele vai ter uma certa exigência a mais do que a programada. Eu limito esse teto, né? Mas o objetivo aqui é dizer que você usa o pace, a frequência cardíaca, né? Enfim, outros marcadores para calibrar a percepção de esforço e também usar a percepção de esforço para entender esses outros marcadores. Você calibra e modula, né? Isso ganha importância quando se considera que nem sempre os atletas têm bom julgamento das próprias percepções, em especial os com pouca experiência, que é aquela coisa das pessoas não terem as percepções bem definidas. É muito comum, por exemplo, se você for fazer um teste até exaustão, a ergospirometria, né, que você vai progredindo, a cada 3 minutos aumenta 1 km por hora até a exaustão. A pessoa, 3 minutos, qual é a percepção de esforço 0 a 10? 4, 5, 6, 7, e do nada a pessoa quebra. Ou seja, você não chegou nem ao 10 e já quebrou, ou seja, a pessoa não tem um bom julgamento das próprias percepções, principalmente quando coloca numa escala, né? O 8, você consegue diferenciar o 6 do 8, entendeu? Por isso que eu também sou um pouco contra essa questão da percepção subjetiva de esforço baseada em escala de 0 a 10. Para mim isso é bom para ser usado na pesquisa, que precisa quantificar, né? Nas pesquisas quantitativas, né? Mas na minha prática, eu prefiro o relato subjetivo. Foi leve, você conseguiria fazer mais, enfim, né? As pessoas, principalmente os atletas inexperientes, não têm um bom julgamento das próprias percepções, né? Você entende qual é a percepção que você consegue
o máximo que você consegue correr por 30 minutos, aí a pessoa chega lá, eu entendo um pouquinho, começa com 10 minutos, quebra. Isso é falta de calibração e modulação da percepção de esforço, que afeta a capacidade de distribuir o ritmo, de distribuir pacing, né? Isso influencia diretamente no treino leve, né? Corre leve aí. A percepção de esforço de 0 a 10 tá quanto? 7. Pô, 7 é a percepção de limiar, entendeu? O treino leve tem que ser 3. Usar a percepção de esforço unicamente para definir que a pessoa treine leve cai nesse risco, né? Cai nesse risco de que a pessoa erre o treino porque não sabe o que é um treino leve, né? Na forma de percepção de esforço. Nesse sentido, marcadores metabólicos, aqui os limiares de lactato, limiares ventilatórios, frequência cardíaca, né, fisiológicos, né, enfim, que, né, são esses também. E os funcionais, que são o desempenho, o pace, a potência, né, tem uma importante função na prescrição e ajustes pelos treinadores, né. Pô, se a pessoa corre 30 minutos no teu máximo aí o cara corre 30 minutos para 5, né, correu 6 km em 30 minutos, corre leve, aí o cara corre para 5,20. Ô amigo, como é que você me corre 30 minutos no seu máximo, você não conseguiria correr 31 minutos nesse ritmo para 5 e o 5,20 é leve? O leve não é tão próximo assim do máximo, entendeu? O ritmo leve não é tão próximo do máximo, pelo contrário, é um pouquinho longe do máximo. Então, marcadores funcionais nesse caso, a gente pelo pace dá para saber que não é. O pace funciona muito bem pela via negativa, né? Que é saber que não é leve. Cara, eu sei que a pessoa que corre 10 km para 50 minutos, que o pace leve dela não vai ser 5,15. Não vai ser 5,15. Mas a gente consegue dizer que vai ser 6,15? Não consegue dizer que vai ser 6,15, mas há uma certa chance de que 6,30, 6,15 seja. E aí entra o empirismo, né? A gente vai descobrindo na prática. Mas a via negativa de dizer, cara, você corre 50 minutos, o seu melhor 50 minutos é para 5 minutos por quilômetro. 5,15 não é leve no seu caso, entendeu? Então, o marcador funcional aí tem uma importante função na prescrição e no ajuste do treino leve para a pessoa, né? Por isso que eu passo, esse ritmo você não deve passar desse ritmo nos treinos leves, é desse para mais baixo, muito embora seja muito difícil de implementar, né? Muitos alunos, você passa 5,30 e o cara é viciado em fazer um pouquinho mais, né? A sociedade de hoje tem isso. É 5,30, o cara vai lá e faz 5,20. Aí se eu ajustar o treino para 5,20, de 5,20 para baixo, a pessoa vai lá e faz 5,10. Esse problema das pessoas sempre quererem dar um pouco mais na sociedade de hoje, né? Acha que isso é ser performático, acha que isso vai gerar um pouquinho mais de adaptação, acha que o treinador está duvidando da capacidade dela e eu posso provar que eu faço um pouquinho mais, né? Não faça isso, né? Não no treino leve. Aqui o primeiro aspecto de um treino leve, o treino leve de um ponto de vista fisiológico, é que eu falo principalmente da cinética do consumo de oxigênio, ou seja, como o consumo de oxigênio começa a se comportar quando você começa a correr em um ritmo constante, né? Isso aqui, esse gráfico aqui é o volume de oxigênio em litros por minuto em relação ao tempo quando você começa a correr em um ritmo constante. Quando você começa aqui abaixo do L1, que seria o primeiro limiar, quando você começa a correr em baixa intensidade, num ritmo leve, o consumo de oxigênio meio que aqui está no descanso do zero para trás, e aqui quando você começa a correr, o consumo de oxigênio ele sobe um pouquinho, mas se estabiliza e permanece constante. Lembra quando eu falei lá no começo que o treino leve ele é estável? Então, um dos aspectos de estabilidade é o consumo de oxigênio. Ele meio que fica estável ao longo do tempo, desde o começo do treino, né? Desde o começo do treino. Esse aqui é um dos aspectos do consumo de oxigênio que caracterizam o treino leve, basicamente. Fisiologicamente falando, em relação à cinética do consumo de oxigênio, se você pega um equipamento para medir o consumo de oxigênio, né, um analisador de gases, você começa a correr, o consumo de oxigênio sobe e ele chega ao consumo equivalente ao ritmo que você está correndo e depois de então vai ficar estável, né? Ele vai perder estabilidade aqui ao longo do tempo, dependendo do seu endurance, da sua durabilidade, enfim, né? Essa estabilidade é um pouco simbólica, vamos falar assim. Mas perceba que isso que define o primeiro limiar. O primeiro limiar é até onde existe essa estabilidade desde o início. Acima do primeiro limiar, né, que aí vira o Z2 num sistema de 3 zonas, ou o Z3, essa estabilidade ela só chega depois de algum tempo, aqui, basicamente depois de uns 20 minutos. Ela começa a aumentar o consumo de oxigênio, você vai correndo em ritmo constante, mas o consumo de oxigênio vai aumentando e aí alcança uma estabilidade depois de uns 20 minutos e aí sim fica estável. É basicamente a diferença entre o Z3 e o Z2 e o Z1, entendeu? Essa
quando ocorre a estabilidade no consumo de oxigênio. Se o consumo de oxigênio é estável desde o início do treino, é porque a intensidade é leve. Você está em baixa intensidade. Aqui, conforme o exercício realizado, o corpo tenta suprir a demanda de oxigênio para sustentar o esforço. Em diferentes intensidades, o volume de oxigênio consumido assume comportamentos diversos. Aqui, né? Abaixo do L1, que seria o leve, ele é estável desde o começo. Entre o L1 e o L2, ele é estável a partir de 20 minutos. A partir do L2, ele não alcança, né, a estabilidade, né? E aqui certas características vão dizer se você fadigou antes de chegar no VO2 máximo ou não. Um esforço de baixa intensidade quando em um ritmo constante o volume de oxigênio que vai sendo consumido, erro de digitação aqui, se estabiliza rapidamente e permanece assim ao longo do tempo. Óbvio que aqui é uma das formas mais caras. Você precisa no laboratório fazer um teste e dizer, até esse ritmo tá leve para você, só que isso aí só vale nas condições do laboratório. Ar-condicionado, corrida em esteira, que às vezes muda um pouco ali a economia da pessoa nesse ritmo, né? Então é caro e não é tão específico assim, mas é padrão ouro e serve muito bem de rastreio, né? Se você faz repetidamente, repetindo as condições, você dá para saber se você está melhorando, se o seu ritmo leve está melhorando, né? Então, do ponto de vista fisiológico, isso aqui é um padrão ouro para saber isso, né, através do consumo de oxigênio usando analisador de gases. Que do ponto de vista de metabólico, que aí também vai ter a mesma limitação, laboratório, embora hoje muita gente implemente isso também em campo, né? Por exemplo, os noruegueses, né, que difundiram muito há um pouco tempo atrás essa questão do uso do lactato em campo, né, durante os treinos, né? Ou seja, a concentração de lactato de um treino leve. Aqui, diferente da cinética do consumo de oxigênio, que eu coloquei apenas considerando se fosse constante, aqui eu coloquei dois gráficos, o ritmo e potência constante, né? Você começa a correr naquele ritmo e mantém ele constante, e que num teste progressivo, né? Que seria a ergospirometria, né? Teste de ergospirometria. Num teste de ritmo e potência constante, o lactato, a concentração de lactato, num treino leve, ela permanece basicamente a mesma do repouso. E existem critérios para considerar o que é o mesmo, né? Não variar mais do que 0,5 milimol por litro de lactato, entendeu? Essa primeira linha no gráfico da esquerda se considera que se manteve igual ao repouso. E por que a segunda linha não seria igual? Porque variou mais do que 0,5. Então depende também, é protocolo dependente, depende do seu critério para considerar mesmo. Mas claramente aqui a terceira linha, né, já não é, né, em nenhum critério a gente pode dizer que na terceira linha aqui a concentração do lactato permaneceu a mesma do repouso, né? Então é semelhante aqui ao comportamento do consumo de oxigênio, diferenciou em relação ao repouso de forma significativa. E aí na questão do lactato aqui é o quanto varia, né? O quanto varia em relação ao repouso para caracterizar o domínio de intensidade. E aqui no ritmo potência progressiva, né? A gente, no caso da potência progressiva, a diferença para a potência constante aqui é o tempo em relação à concentração do lactato, e aqui é a potência, né? Você começa o teste e vai aumentando a potência de tempos em tempos, de 1 em 1 minuto, de 3 em 3 minutos. Normalmente para lactato aí vai usar 3 em 3 minutos, aumentando a potência e considerar a partir de que potência a concentração do lactato deixa de ser igual, né? Considerando sempre o critério que você utiliza para considerar algo que é igual como diferente, né? Normalmente aqui quando usa essa curva aqui, existe dezenas de critérios, o ponto de inflexão, enfim, a distância para a curva, para uma reta média, traça a reta aqui e a distância desse ponto, né? Qual é o ponto de maior distância, seria o Dmax, enfim, tem vários critérios. E para considerar quando a concentração de lactato começou a aumentar. A partir do ponto que começou a aumentar, se considera que o último ponto, né, que foi igual ao repouso ou igual ao início do exercício, é a maior potência que considera leve. Então aqui, por exemplo, até 270 watts para esse atleta que gerou esse gráfico aqui seria leve. Tudo depende das condições do teste, né? Isso aqui vale muito para o teste. Tem aplicação em campo? Tem, né? Mas tem que considerar as condições do teste, né?
Conceitualmente se considera uma intensidade leve quando os níveis de lactato não se alteram de forma significativa em relação ao repouso, que é basicamente a definição do primeiro limiar de lactato, né? Há discussões sobre métodos matemáticos para estimar esse limiar a partir dos pontos da curva, né? Mas para o nosso propósito, o mais importante é o conceito. Então, de forma conceitual, se você, em ritmo constante, se você está correndo em ritmo constante e vai medindo lactato, e o lactato não muda de forma substancial em relação ao repouso, é porque essa intensidade é leve de um ponto de vista metabólico. Como eu falei, existem diversos pontos de vista, né? Talvez não seja leve do ponto de vista mental, entendeu? Então, mais do ponto de vista metabólico em relação ao metabolismo de lactato, é um treino leve. Para o nosso propósito aqui é isso que vale. É que eu dou uma discutida nesses dois, embora se trate de métodos tidos como referência na ciência, né, são padrão ouro, tanto a análise de gases, né, a ergospirometria, quanto a dosagem de lactato são caros e precisam de avaliadores especializados para gerarem resultados confiáveis. Né? O lactato é mais crítico por ser uma coleta invasiva. Né? É mais crítico, mas também a ergospirometria é muito crítica porque precisa de uma calibração muito bem feita, né, do equipamento. Tá? A gente viu recentemente a questão lá do VO2 máximo de 101 do post lá do Christian Blumenfeld, né, triatleta, para quem não é do triatlon, talvez o melhor triatleta da atualidade, e claramente havia um erro de medição ali, né? Conhece lá o procedimento do Christian Blumenfeld, acredite-se que ele fez de zoeira, né? Fez de zoeira. Ele faz bastante esse tipo de coisa, mas cada um tem o seu aspecto crítico aqui, né? Além disso, os dados obtidos por esses testes refletem a condição do atleta apenas naquele momento e naquela condição ambiental. Ou seja, é um retrato em que você está bem arrumado, né? É um retrato tirado no estúdio com o fotógrafo com a luz perfeita e tal. E quando você bota uma foto que você está desarrumado, você continua sendo a mesma pessoa, algumas coisas não mudam, mas talvez não seja tão bonito você no mundo real. Não é que é um resultado irreal, mas é um resultado em condições ideais, né? O resultado de uma ergospirometria, o lactato estando descansado, também tem isso, né? Alimentado, né, hidratado, em um laboratório com ar-condicionado, pode divergir bastante do que seria obtido na condição que o atleta encontra nos treinos, né? A gente sou do Nordeste, moro em Maceió, a gente treina no calor aqui, eu vou para São Paulo fazer uma ergospirometria, ou vou até fazer teste de campo em condições bem diferentes, bastante diferentes do que eu costumo treinar. No entanto, sendo bem conduzido e bem controlado, né? Ou seja, se você vai repetir esses testes e os testes, as condições são bem controladas e são sempre as mesmas condições, os testes são ferramentas poderosas para avaliar e rastrear, ou seja, você repete e se melhorou, é um sinal de que você melhorou, né? Porque a gente pode roubar no teste, né? É fácil dar aquela roubadinha, você faz o FTP, você coloca o atleta para fazer um FTP com uma carga de treino aí na última semana bem pesada, o cara tem um FTP. E daqui a um mês você coloca ele para fazer num estado bastante descansado, o cara melhora 20 watts. Cara, melhorei 20 watts em um mês de treino. Cara, meu treinador é um mágico, o cara é gênio. Cara, é uma certa roubadinha aí, né? Você fazer isso. Então, é controlar as condições dos testes, né? Controlar as condições dos testes para que você permita esse rastreio ao longo do tempo. A escala de percepção de esforço de um treino leve. Aqui eu conversei muito no começo sobre a percepção de esforço não de forma medida em escala, mas medida de forma subjetiva, né? Aquela coisa que é calibrada, o que a pessoa entende como leve. Mas aqui eu falo mais da escala de percepção, né? Aquela de 0 a 10, de 6 a 20, né? Que são as mais famosas, as escalas de Borg, né? O leve subjetivo é uma parte intrínseca de um treino leve, né? Como eu falei. Esse seria o leve subjetivo, o que a pessoa entende como leve, né? No entanto, se tratando de escalas numéricas, ou seja, quantificar essa percepção que a pessoa teve do treino, né? Podemos estimar aí quais valores correspondem ao treino leve por associação à concentração de lactato, que é um estudo que fez isso, né? Colocou as pessoas para fazerem teste de lactato, né? Teste progressivo, dosando lactato, né? Que pessoas destreinadas, corredores de longa distância e também o pessoal da marcha atlética, né? Que em inglês chama race walkers. Né? Aqui um estudo de 2015 em relação entre a percepção de esforço e concentração de lactato durante testes de corrida incremental
em mulheres jovens, né? A concentração lactato na escala de 6 a 10, dá para ver aqui que fica abaixo de 2, e se o 2 é uma referência, né, o 2 milimol aí, que não é uma referência, né, não é fixo, né? Tem pessoas que vão ter a baixa intensidade a 1,5, tem outras que vão ter a 2,5, mas uma média, consegue botar uma média da população, seria a 2. Essa amostra que fez o teste, ela, de uma forma geral, ela alcançou... Qual é a percepção de esforço que eles relataram com a concentração lactato abaixo de 2 milimol? Ficou aí entre 6 e 11, né? Ficou entre 6 e 11, basicamente a maior percepção de esforço que as pessoas tinham com a concentração lactato ainda abaixo de 2 milimol seria 11. Então, né? Então, numa escala de 6 a 20, se considera aí que, na média, a percepção subjetiva de esforço numa escala, né, numérica deve ficar até 11, né? E o mesmo raciocínio aqui usando a escala de 0 a 10. A escala de 0 a 10, a percepção de esforço deve ser até mais ou menos 3. Por isso que eu falei, né? Pô, a pessoa vai fazer um teste. Vai fazer um teste não, corre leve aí, corre 40 minutos leve. Você chega lá na tenda da sua assessoria, o treino leve é 40 minutos leve. A pessoa termina o treino, qual foi a percepção de esforço? 7. Cara, não foi leve, entendeu? A percepção de esforço normalmente aqui por concentração lactato normalmente fica 3, a menos que você aceite de que esse treino leve vai ser num domínio mais pesado, né? Vai ser pesado, que é normal aqui para pessoas, por exemplo, que são mais iniciantes, tal, né? Que tá focando mais na fase de acumular tempo correndo e não necessariamente aqui correr tão levinho, né? Tem a questão aí da flexibilidade metabólica, dependendo do tipo de pessoa, já caminhando, uma pessoa dependendo do físico dela, né, de características metabólicas, pessoa que está com síndrome metabólica, por exemplo, já caminhando, ela vai estar acima do primeiro limiar. Tem que ter uma certa individualização, isso aqui. Né? Mas, de uma forma geral, aí, considerando atletas, né, pessoas com... Embora aqui essa população tenha incluído também os destreinados, né? Teria que visitar agora o artigo para saber o que seria o destreinado, por exemplo, qual o VO2 máximo dessa população aqui destreinada. Mas considera aí o 11 o limite, né, de percepção numa escala de 6 a 20, que eu acho super complicado a trabalhar. 6 a 20 não é intuitivo. E de 0 a 10 aí seria o 3. 3,5, né? 3,5. Né? Ou seja, passou de 4, já pode estar indo para o moderado, fortinho. Aqui eu também dou uma discutida, né, nessa questão do lactato. Você precisa de um medidor de lactato para treinar o treino leve certo? Né? Como os noruegueses lá são ostensivo, medindo lactato, para que os treinos deles sejam metabolicamente perfeitos, vamos dizer assim, né? Nunca treine fora do que é para treinar. Com o hype que é justo, né? O hype em torno dos noruegueses, ganharam tudo aí no triatlon, né? A Olimpíada de Inverno também ganham tudo. Os caras são muito bons. Atletismo também, embora no atletismo não seja no endurance, né? Com hype justo em torno dos... Embora, né, 5K, né? Tenha lá o cara do 5K, que é endurance. Com hype em torno dos noruegueses após as conquistas recentes do país em provas importantes como o Mundial do Ironman, né, Blumenfeld, Gustav Iden, o mais recente agora, Kasper Stone, 70.3 também, esses caras todos ganharam. Jogos Olímpicos, o Blumenfeld tem ouro nos Olímpicos, provas de atletismo de pista, né, o Ingebrigtsen, né? A medição do lactato em campo nos treinos virou um sonho de consumo de atletas amadores, né? Eu tive aluno que posso comprar, né? O pessoal tem acesso, viaja para fora e tal, posso comprar, cara. Para mim vai gerar mais ruído e também tem a questão da invasão, né, do teste. Ser um teste invasivo, você vai estar no meio da sua rua, no meio da rua, treinando, furar o dedo, correr risco de infectar aquilo ali, né? É importante apontar que não é tão simples assim para quem não tem conhecimento de fisiologia e bioquímica, né, fisiologia e bioquímica inerentes ao metabolismo do lactato, tirar conclusões úteis dos resultados. Por exemplo, se você faz um café da manhã com um pouquinho mais de carboidrato, vai afetar a concentração do lactato do exercício subsequente. Né? Se você faz em jejum, vai afetar. Então, não é como medidor de potência, entendeu? Existe o contexto. Está mais quente, vai afetar. Está mais frio, vai afetar. Está mais desidratado, vai afetar. Está mais hidratado, vai afetar. E outro ponto crítico é a falta de controle das coletas de sangue que compromete o resultado. Tá com um pouquinho mais de suor, o sangue vai estar um pouquinho mais diluído, enfim, essas coisas, né? Os noruegueses eles usam lá, mas com certeza eles usam isso e há um certo filtro nos resultados, né? Ou também como eles medem muito, né?
acaba tendendo para uma média, né? E aí dá para ter um insight. Mas se você vai estar com restrição de tira, que você vai fazer essa medição lá, e, né, você comprou lá 20 tiras caríssimas e vai fazer isso, pô, talvez gere um viés aí, né, na medição, e você começa a tirar insights errados do que você faz, né? Talvez a intensidade do treino não esteja errada, talvez seja um problema da medição lá que você fez. E também percebe assim que se tem bom conhecimento das associações entre concentração lactato e outros marcadores, como percepção de esforço, pace, potência. Pô, já tem muito estudo mostrando, como um dos que eu falei, pô, tem associação à sua percepção de esforço e à concentração de lactato. Se a sua percepção de esforço está 3, há uma chance grande da sua concentração de lactato estar entre 1 e 2. Então você não precisa medir, entendeu? Tá, lógico, se você medir vai ser muito mais preciso, mas não há uma necessidade de que você meça isso o tempo todo para ter essa confirmação, né? Aí, como eu falo aqui, o que faz com que, na maioria dos casos, seja um exagero medir a concentração do lactato durante treinos de forma ostensiva, né? Eu escrevi intensivo aqui, mas de forma ostensiva, medir o tempo todo em atletas amadores, né? A mesma coisa da ergospirometria, que eu recomendo que se faça um rastreio, né? Você faz com uma certa frequência para saber se a curva do lactato está se deslocando para a direita, o sinal que está aumentando em condições controladas e repetíveis, né? Mas medir como usar como relógio, como medidor de potência, talvez quando vier aí futuramente os medidores contínuos de lactato, se forem precisos, aí sim, né, até hoje não se achou precisão nos medidores de glicemia, que é algo muito mais pesquisado, né, pela saúde, né, pela área da saúde. Imagina, daqui que chegue medidor contínuo de lactato preciso, acho que vai demorar um pouco. A frequência cardíaca do treino leve é que a gente já começa a falar de métricas muito mais baratas, né? A gente está com frequência cardíaca na cinta, no peito e até no relógio, mas a do relógio, né, como já falei diversas vezes, é bastante imprecisa e sofre muito de influência de fatores que alteram a precisão, né? Então não é confiável a frequência cardíaca medida no punho, né, no relógio. Inclusive eu tenho um post sobre isso e vale a pena até fazer um videozinho semelhante a esse, né, falando sobre ele. Por associações a outros fatores, como já citado, lactato, VO2, percepção de esforço, é possível estimar a faixa de frequência cardíaca em que um esforço seja considerado leve. Aqui é a questão da zona de frequência cardíaca. Na prática e na teoria, não existe zonas de frequência cardíaca, não existe uma zona de frequência cardíaca que vai causar adaptações. O conceito de zonas de frequência cardíaca são feitos por associação aos limiares metabólicos, né? Você obtém os seus limiares de lactato e em que frequência cardíaca você estava quando você alcançou esse limiar. Então, se considera que essa frequência cardíaca é a frequência cardíaca do limiar, mas não é que o limiar seja da frequência cardíaca, o limiar de lactato, e aí você considera a frequência cardíaca associada. E aí, quando você vê muito desses sistemas de zonas, Z1, Z2, Z3, com 85% da frequência máxima, 82% da frequência máxima, na verdade, consideram uma média populacional. E aí acaba criando outro tipo de erro, que é talvez você não esteja na média, né? E aí, mas esse estudo aqui foi bem interessante, né? O que ele fez? Ele pegou uma quantidade razoável aqui de pessoas, não lembro de cabeça o N, mas cada pontinho aqui é uma pessoa no estudo. Fez vários testes de limiar nessas pessoas, né? Vários testes progressivos. Estimou o limiar com as fórmulas mais tradicionais, por exemplo, 72% da frequência cardíaca máxima, já que tem gente que diz que 72% da frequência cardíaca máxima é a frequência cardíaca de um treino leve. Aqui o Fat Max, né, que é a intensidade onde houve o maior consumo de gordura, né? Aqui a concentração de lactato, a intensidade que a concentração de lactato foi 2 milimol, e a outra em que a concentração de lactato foi o descanso mais meio, né? Ou seja, é a mesma concentração de lactato do repouso, mas o que é que define o mesmo? Aí eles testaram cada método desse, né? Através da ergospirometria, análise de gases, primeiro limiar ventilatório, frequência cardíaca, 82% da frequência cardíaca máxima, com 2 milimol aqui a 1 milimol e meio, 2 milimol, 2 milimol e meio. E aí eles viram aqui que alguns métodos meio que coincidem, né, de uma forma razoável. Lactato, primeiro limiar ventilatório, limiar lactato A2,
e frequência cardíaca 82%. Então a gente pode, de certa forma, não é concluir, mas extrair esse insight do estudo dizendo que, se considerar todas as referências meio que populares e, de certa forma, até o padrão ouro aí do que é o primeiro limiar, né? Por exemplo, o primeiro limiar ventilatório ou usando lactato, quando se usa a frequência cardíaca em que a média se aproximou desses outros marcadores é 82% da frequência cardíaca. Então, dá para dizer que, considerando diversas formas de definir o que seria um treino leve, né? Ou seja, todas essas formas aqui definem um treino leve, utilizando a frequência cardíaca, o que mais se aproxima de outras coisas que são padrão ouro é 82% da frequência cardíaca máxima, ou seja, ele tem é o que teve a melhor concordância. Você vê que 72% da frequência cardíaca máxima tem uma concordância ruim, embora algumas pessoas possam até coincidir, entendeu? 82% da frequência cardíaca máxima tem boa concordância com o obtido usando análise de gases e concentração de lactato, que é um estudo até recente de 2025, que, né, o objetivo é esse, né? Intensidade em zona 2. Aí eles falam de zona 2, mas na verdade eu falo mais treino leve. Uma comparação crítica da variabilidade individual, né, em diferentes limites de intensidade de exercício submáximo, né? Eu já fiz esse teste, né? Eu já fiz ergospirometria, eu sempre tento calibrar bem o meu embora possa haver um certo viés nisso, né? Mas o 82% coincide bastante no meu caso, né? Então, o problema aqui é como chegar à FC máxima, né? Como chegar à FC máxima, lembrando que a FC máxima também varia dia a dia. Se você está mais cansado, se você está mais descansado, se você toma cafeína, se você está desidratado, enfim, né? Então, é 82% de algo que é difícil de definir, né? Tudo aqui tem o seu difícil, então basta escolher o seu difícil, né, para definir. Aqui, a variabilidade da frequência cardíaca de um treino leve, que é um método um pouquinho mais complicado de medir, mas é não invasivo, tem essa facilidade e normalmente você consegue medir com o equipamento que você tem em casa, por exemplo, uma cinta de frequência cardíaca, mas precisa ser cintas específicas que tenham frequência de medição em milissegundos, que no caso aqui a Polar H10 é uma das recomendadas para isso. Ou seja, você vai fazer um teste, né? Aliás, você pode fazer um teste, mas também pode, durante o exercício, usando ir lá com um aplicativo específico, saber se um certo índice, né, se um certo valor calculado lá por um algoritmo está dizendo se o treino é leve ou não. Para isso, é preciso usar aplicativos de cinta cardíacas específicas, como o HRV Logger, né? É pago, mas é bem baratinho. E a cinta Polar H10 no modo DFA Alpha 1, né? É um algoritmo de variabilidade de frequência cardíaca que supostamente consegue dizer, né, se for um certo valor é o primeiro limiar, se for outro certo valor é o segundo limiar, né? Segundo alguns estudos, valores de DFA alfa 1 acima de 0,75 indicam que a intensidade naquele instante está abaixo do primeiro limiar, ou seja, está sendo leve. Assim, entre 0,75 e 0,50 está aí entre os limiares e abaixo de 0,50 está acima do segundo limiar. Ou seja, conforme a intensidade aumenta, esse DFA alfa 1 diminui. Então, se você faz um teste progressivo e aí vai observando o DFA alfa 1, começa a aumentar a intensidade, ele vai 1.1, 0.9, 0.8. Quando ele cruza do 0.8 para o 0.7, ele cruzou o 0.75. Então, provavelmente, segundo esses estudos, diz que o primeiro limiar está por ali. E quando a intensidade em que cruza o 0.5, o segundo limiar está por ali, né? A validade desse método é bem contestada, principalmente pela alta variação dos resultados entre indivíduos, ou seja, tem gente que é 0.5 e tem gente que não é, entendeu? E pela sensibilidade da HRV ao procedimento da coleta de fatores externos. Tudo influencia na HRV, então é muito difícil, mesmo que você faça tudo muito bonitinho, né? Muito controlado, você pode estar interferindo na HRV sem saber. Até a posição em que você bota a cinta no peito, esse tipo de coisa, né? De toda forma, vale a tentativa para colocar em contextos com as outras formas. Vou dizer, coisa que pode afetar se você está na bicicleta, se você está no drop, né? Ou se você está clipado, enfim. Você está no guidão, enfim, esse tipo de coisa pode variar a HRV, né? De toda forma, vale a tentativa para colocar em contexto com outras formas, que é o que eu faço. Eu acho que o meu ritmo leve é esse. Eu vou ver se a HRV coincide, entendeu? Mas eu não usaria isso aqui como a principal forma de dizer que um treino é leve, mas é mais um dado para ser colocado em contexto. Esse estudo de 2024, a confiabilidade e a validade da DFA alfa 1, né, para determinar os limiares de intensidade. E mais recentemente saiu o estudo, né,
sobre isso também, atacando, né? Dizendo que, principalmente para o primeiro limiar, não é tão preciso, mas achou mais associação para o segundo limiar. E engraçado que os primeiros estudos foram para tentar achar o primeiro limiar, já que é muito mais difícil achar o primeiro limiar do que o segundo, né? De forma mais prática, né? O FTP, por exemplo, tem boa associação com o segundo limiar, só que a gente não tem um teste prático para achar o primeiro limiar, né? De desempenho, né? Tem de outras formas, através de percepção de esforço, né? Como eu já falei. Mas é uma forma, né? Mais um dado aí no contexto. Aqui eu dou uma discutida, né? Quando se considera a frequência cardíaca e a sua variabilidade, a HRV, vale observar a variação que existe nesses resultados entre pessoas diferentes e que achados científicos se baseiam na média da população. É igual a 82%, né? A média da população lá avaliada, e depende da força estatística do estudo, é 82%. Há uma chance grande de você estar no 82%, mas se há uma chance de você estar, também há uma chance de você não estar, né? Enquanto 82% de frequência cardíaca máxima é um bom ponto de partida para referência, isso aqui é importante. Parte dali para saber, entendeu? De um ponto de vista individual, essa referência não deve ser adotada de forma rígida. Como eu falei, parte dali, mas faz um teste. Faz sentido com outros marcadores, mas sim testar de validade em face dos outros marcadores. Exatamente o que eu falei. Já usando o DFA alfa 1, muitos fatores podem afetar o resultado, como duração do intervalo utilizado, se você faz steps do teste progressivo de 3 minutos, de 5 minutos, né? A frequência respiratória afeta bastante a HRV. Se você induz uma frequência respiratória mais alta, mais forte, você afeta a HRV, né? Do que se você tenta bloquear um pouco. A qualidade da cinta utilizada, né? A Polar H10 é uma referência, né, nisso. O pessoal que faz os aplicativos recomenda a Polar H10. E também o algoritmo do aplicativo, né? Se você usa o HRV Log, dá 1. Se você usa outros aplicativos de HRV, pode dar valores diferentes, né? Então, muita coisa se afeta aí com tudo que envolve frequência cardíaca, inclusive a variabilidade, né? Em se tratando de frequência cardíaca, é sempre necessário considerar o contexto individual, ambiental, né? Você faz um teste, 2 ventiladores, ar-condicionado, e depois refaz outro teste só com um ventilador no verão, com a janela aberta, entrando luz solar. Então, tudo isso afeta, né? Tem que levar em conta. Talk Test, que é o teste mais barato de todos, né? Eu até repostei esse card recentemente lá, isoladamente, né? A capacidade de conversar durante o treino leve, né? Em termos bem diretos, um treino está sendo leve se você é capaz de conversar com certa tranquilidade enquanto realiza. Também é um teste que pode ser roubado, né? Pessoal, e aí, beleza? Não, eu consigo. Eu estou conseguindo conversar durante o teste. Tem isso. E aí as pessoas superestimam, né, o talk test. Não é bem assim. Você tem que ser honesto, né? Com essas coisas que são subjetivas, precisa de honestidade aí para ser válido, né? Honestidade consigo mesmo, principalmente, mas é uma coisa difícil hoje em dia, considerando aí o extravismo, né? E o instagramável. As evidências sobre o tema sugerem que se a capacidade de conversar confortavelmente durante a atividade é mantida, é o que eu falei, não é 10 segundos, capacidade de conversar 10 segundos, é a capacidade de conversar sendo mantida, o esforço precisa ser estável, mesmo conversando. É bastante provável que outros marcadores, como frequência cardíaca, lactato e a própria percepção de esforço estejam em patamares adequados. Ou seja, se você faz o talk test e consegue permanecer conversando ao longo do esforço, se você medir o lactato, é provável que o lactato esteja de acordo com os parâmetros do que seria um treino em baixa intensidade. Entendeu? Essa é a lógica do talk test. Então, volta aquela coisa. Eu preciso comprar o lactato? Cara, através de outras coisas dá para meio que saber onde você está em termos de lactato. O talk test pode, aliás, deve até mesmo ser usado como forma de validar as outras formas de indicar. É o tal de 82%. Como é que eu valido isso? Vai lá, corre por ali onde fica 82% da frequência cardíaca máxima e tenta validar com o talk test. Se uma certa frequência cardíaca ou pace obtidos em outros testes, você foi lá, fez a ergospirometria no laboratório e disse que o seu L1 é 4,15. Como já aconteceu comigo, isso comigo na prática, né, com um aluno. O cara foi fazer uma ergospirometria, o talk test deu... O talk test não, o primeiro limiar ventilatório deu 4,15. De forma nenhuma esse teste, essa intensidade era baixa intensidade para ele, entendeu? De forma nenhuma, assim. Ele não era totalmente desencaixado com a realidade
do que ele era capaz de fazer. É muito provável que o valor lá da ergospirometria não fosse válido, né? Ou também o talk test fosse num contexto extremamente diferente, ele estivesse fazendo o talk test num contexto muito desfavorável em relação ao contexto que ele fez a ergospirometria, né? Mas eu sou desconfiado com alguns resultados de teste ergospirométrico por aí. Mas o talk test é isso. O treino leve pelo ponto de vista do pace, que aí é o que na prática das assessorias, é o que, por exemplo, eu faço na prática, né? A forma da via negativa, é dizer, cara, é daqui para baixo o seu leve, nunca tá daqui para cima, né? Mas nesse estudo aqui de 2025, né, em um estudo a velocidade associada ao primeiro limiar, cerca de 67%, aqui está um pouquinho com um errozinho de digitação, cerca de 67% para mulheres e cerca de 64% da velocidade do VO2 máximo, né, que seria mais ou menos a velocidade de 5 minutos, para homens. Normalmente mulher tem a velocidade sustentável um pouquinho mais intensa do que o homem, né? Principalmente por causa do metabolismo de gordura, né? É um dos fatores. Pega ritmo submáximo sustentável, normalmente mulher tem um percentual maior do que o homem em relação a limiar, em relação a VO2 máximo. Né? Normalmente são mais econômicas. Como referência de velocidade para o VO2 máximo, pode usar o RP de 5 minutos para corredores treinados, 5, 6, 4, entre 4 e 6 minutos para a maioria das pessoas, também no ciclismo, né? Já em relação ao segundo limiar, que um atleta amador bem treinado sustentaria aí por uns 40 minutos ou 10 km, né, para a maioria das pessoas, mas isso aqui, né, eu fui bem econômico na digitação, vai de 30 a 1 hora e 5, né? Depende da pessoa, depende do nível de treino, fator genético, status de treinamento, cansado, né? A maior velocidade que ainda seria leve ficaria entre uma faixa entre 65% e 85% do segundo limiar, ou seja, o primeiro limiar pode ser entre 65% e 85%. É uma faixa muito grande. Tá? Se você é uma pessoa que que o seu primeiro limiar está a 65% do segundo limiar, 85% vai ser muito forte para você. Entendeu? E aí Só que, por outro lado, né? Se você é uma pessoa que o primeiro limiar está a 85% e você treinar 65%, está muito leve. Só que não tem problema. Para a maioria dos aspectos, treinar o treino leve mais leve. Entendeu? O problema é treinar o treino mais forte. Entendeu? E acabou sendo essas contas que a maioria das calculadoras fazem, mas de forma genérica. Né? Tipo, entre 65% e 85%, então nem eu nem você. Né? É 75%. E aí diz que 75% do segundo limiar é leve para todo mundo. É o que a maioria das calculadoras genéricas fazem, né? Entretanto, essas faixas são amplas, né? Pô, entre 65% e 85%, né? Muito amplo. Isso ocorre por conta de fatores individuais e ambientais. Pô, no calor, né? Calor, frio, enfim. Nível de treinamento, né? Quanto mais treinado, a tendência é que o L1 se aproxime mais, estreite mais aí o Z3 em relação ao segundo limiar. Status nutricional, né? Se a pessoa comeu bem, está em jejum, esse tipo de coisa. Estado de hidratação, temperatura e duração da atividade também, né? A questão da durabilidade, né? Uma pessoa com uma boa durabilidade começa a 85% e vai terminar com o primeiro limiar a 80%. Já a pessoa com uma baixa durabilidade começa com 80% e termina a 60%. Então, as faixas são amplas e também são extremamente individuais. Então, tem que ter muito cuidado com o uso de calculadora genérica, beleza? Aqui já começo a resumir e finalizar o post. Erros comuns nos treinos leves e o que você pode fazer, né? Manter o pace leve de um dia frio em um dia quente. Pô, você treina só no frio. Ou você, né, passou o inverno todinho treinando, o seu pace leve é 5,30. Pô, quando chega o verão, você tem que recalcular essa rota, entendeu? O calor influencia negativamente no sistema cardiovascular, no metabolismo e na capacidade, né? Então, ou seja, todos esses marcadores, todos esses fatores que a gente conversou, que eu falei aqui, são afetados pelo calor, né? Então ajuste o pace nos dias mais quentes. Você não precisa ficar fixo num treino leve, é diferente de um treino de ritmo de maratona, que as pessoas confundem. Né? Num treino que é para ser leve, ajuste o ritmo se tiver um dia mais quente, beleza? Fazer o treino leve em grupo de forma competitiva. Isso aqui piora muito no caso do ciclismo, né? A rodagem longa, leve, que vira pelotão e vira sprint no final e vira, né, resta um, né? Geralmente quem dita o ritmo nos treinos em grupos é o cara mais forte. E o ritmo leve do cara mais forte vai ser muito mais forte do que o ritmo leve do cara mais fraco, né? Fazendo com que os atletas com capacidade mais baixa treinem mais forte do que deveriam. Aí é o problema, né?
Aí entra num ciclo vicioso que o atleta mais fraco começa a treinar forte demais e começa a treinar o forte ruim e começa a faltar treino e não melhora nunca, né? Se o treino sai do propósito quando você treina em grupo, treine sozinho ou estabeleça regras claras sobre o ritmo dos treinos com os demais. Pô, treina com a galera que respeita o treino, né? Manter o pace do plano quando corre uma subida, que é meio óbvio, né? Porque o pace, se você treina baseado em pace, você meio que está tentando estimar um esforço baseado no pace, né? Pô, eu treino 5, mas é o esforço equivalente ao 5 que você quer treinar. E aí, quando você vai subir, o 5 já gera um esforço bem maior. Pelo menos na minha sistemática de treino, né? Os paces de referência geralmente são definidos para o esforço no plano, né? Se você mantém essa velocidade na subida, o esforço fisiológico acaba sendo muito maior do que deveria e o treino deixa de ser leve, né? Assim como no calor, né? Assim como no calor, ajuste o pace para mais leve, baseado na frequência cardíaca ou na percepção de esforço, né? Para o que seria equivalente no plano, né? Ou seja, eu sei como é correr a 6 leve no plano. Então, quando eu vou correr na subida, meio que eu vou buscar um esforço ali parecido com esse 6, né? É importante para que você mantenha a exigência do treino baixa. E como a primeira coisa, eu acho que eu falei no vídeo, né? Que é o treino com exigência baixa. E aqui, regrinhas para não errar no treino leve, né? Para finalizar o vídeo. Se você precisar argumentar com o treinador para provar que foi um treino leve, esse treino não foi, né? Quando foi leve porque eu não sei o quê, porque eu tava me sentindo bem, esse me sentindo bem, que, como eu falei, geralmente, né, fazer o treino mais forte do que o ritmo leve habitual porque estava se sentindo bem é um sinal de que o treino não foi leve, né? Ele foi moderado. Você precisa sempre se sentir bem em um treino leve, mas não é sempre que você se sente bem que está treinando leve. Isso aqui é uma coisa que eu gosto de falar, né? Pô, o treino leve faz você se sentir bem, mas você pode se sentir bem não treinando leve, né? Essa coisa que vocês precisam observar também, se o treino leve se o treino foi leve de verdade, no dia seguinte você deve acordar se sentindo bem, sem dor muscular, a menos que seja uma progressão de volume muito alta, né? Corre leve 1 hora, fica bem, aí depois vai correr 1h30, né? Depois você progride meia hora de volume máximo do que você já correu. Normalmente as pessoas sentem isso em maratona, né? Que no período de acumulação de volume, você precisa dar sobrecarga de volume e aí pula de 2 horas para 2h15, esses 15 minutos fazem muita diferença. Então a pessoa tende no treino para maratona a se sentir um pouquinho meio estragado no dia seguinte, mesmo sendo um treino leve, porque está dando progressão em outro aspecto, que é o volume. Mas se você não está dando sobrecarga de volume, uma sobrecarga forte de volume, você tem que se sentir bem no dia seguinte, é um treino leve, né? Se você sente nas pernas o treino leve do dia anterior, esse treino não foi leve, a menos que tenha havido sobrecarga em outros fatores, como eu falei, né? Uma sobrecarga de volume aí, mesmo correndo leve. Certo? Esse foi o vídeo, né? Espero fazer mais. Se você gostou, deixa o like. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Deixa um comentário aqui também legal. Se não me segue no Instagram, @Ciência do Endurance. E tamo junto, valeu!